Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, vídeo de número 296. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, o tema, o obsessor. Então, aqui nós vamos voltar a algumas linhas, né? Quando Kardec, ele diz assim, na subjugação, isso é Kardec quem diz, mas apossou-se desse artigo, né, Hermínio Miranda. Então diz Hermínio Miranda assim, na subjugação, diz ainda o artigo, Kardec distingue dois aspectos, a moral e a corporal. No primeiro caso, o ser encarnado é constrangido a tomar atitudes absurdas, como se estivesse completamente privado do seu próprio senso crítico. No segundo caso, o obsessor atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, obrigando a sua vítima a gestos de dramático e lamentável ridículo, né? Lamentável ridículo. Nós já tratamos em partes até aqui, então vamos dar sequência na próxima página. Acha, por isso, o codificador que o termo subjugação é mais apropriado do que possessão. De fato, é mais apropriado, né? De uso mais antigo. Nessa linha de raciocínio, portanto, o que reconhecemos por possessão não seria senão um caso grave e extremo de obsessão, né? Nessa linha de raciocínio, portanto, o que conhecemos por possessão não seria senão um caso grave e extremo de obsessão, pois nós sabemos que existem muitos casos de subjugação que é tão grave, mas tão grave, que pode sim ser considerado como uma possessão. Mas é preciso entender que o espírito que influencia aquele indivíduo encarnado, ele não tem acesso ao corpo físico onde já se encontra ali um outro espírito no local que é o próprio eu, né? Então, como em muitas casas espíritas, muitas pessoas acham que o espírito, quando se comunica, quando se manifesta através do campo vibracional do médium, muitas pessoas acham que o espírito entra dentro do médium. E espírito nunca entrou dentro do médium de forma nenhuma, né? Então, ao reexaminar o problema em A Gênese, Kardec chama a obsessão de ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, é a ação persistente que um espírito desequilibrado, né, um espírito sofredor, um obsessor, ele exerce sobre um indivíduo, que no caso, esse indivíduo é o obsidiado. Enquanto que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado
Então, isso aqui é impossível, né? Toma-lhe o corpo para domicílio sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Então, isso é impossível. Continuando. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente. Nesse caso aqui, nós não podemos admitir. Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito do corpo só se pode operar no momento da concepção, não é? Os destaques são dessa transcrição. Então vejamos, conforme descreve aqui Hermínio Corrêa Miranda, não é possível. É óbvio que, conforme nós já dissemos, a possessão, ela não deixa de ser também uma ação persistente, uma influência persistente, mas é preciso entender que tanto vamos pensar como se realmente fosse. Essa ação persistente, essa influência persistente desse espírito obsessor. Então, vamos dizer, tanto a subjugação quanto a possessão, nunca que o espírito obsessor ele substitui aquele espírito o qual naquele corpo físico se encontra reencarnado. Então pensemos da seguinte forma, eu vou me colocar na história. Os meus obsessores, que são meus amigos. Então, por mais que alguém classifique que eu me encontro subjugado por esses obsessores, por mais que alguém, classifique que eu me encontro possesso por esses espíritos obsessores, nunca que esses obsessores, nunca que esses espíritos possessores, nunca que eles substituem o meu eu. Porque o meu eu encontra-se ligado à matéria física perispiritualmente desde lá do momento da concepção. Então, espírito nenhum apossa-se do meu corpo físico, tomando o meu corpo físico, substituindo-me. Vamos retirar o espírito do Luiz Antônio, o obsessor pensando assim, vamos retirar o espírito do Luiz Antônio desse corpo e vamos substituí-lo durante uns 15, 20 dias. Isso é impossível. Existe sim uma influência, persistente, perniciosa. Existe sim uma persistência maligna, vamos usar esse termo também.
dos obsessores, na forte, na ferrenha subjugação. Que muitos casos, muito parecido, o paciente obsidiado, ele o seu quadro clínico muito parecido com aqueles possessos, muito parecido, porque o espírito obsessor, ele infiltra de uma tal forma no campo vibracional, no campo psíquico do obsidiado, de uma tal forma que o obsidiado se vê praticamente como se fosse um cobaia daquele obsessor. Aquele obsessor praticamente faz o que quer dele. Tanto é que existe os ataques que nós podemos dizer, as influências, existe a obsessão moral, existe a obsessão corporal, e sabemos que tanto num quadro quanto noutro quadro, o obsidiado, ele se vê praticamente entregue àquelas forças negativas, de forma que, para sair daquela influência, com muita luta, com muita batalha, então nós vemos muitos casos psiquiátricos, pacientes crônicos, que nasce aqui na Terra apresentando-nos um quadro vegetativo, a vida toda vegetativa, e desencarna naquela situação vegetativa. Aí você pode me perguntar assim, mas a vida toda vegetativa, e nesse caso evolução? É lógico, porque é melhor encontrar-se, é melhor estar aqui na Terra reencarnado, porque é preciso entender que, de certa forma, por mais que soframos aqui na Terra, é preciso entender que aqui no corpo físico significa um recreio, de certa forma, onde nós, não só tendo a oportunidade de reparar os erros de existências passadas, como também descansando nesse colégio, nessa faculdade, nesse hospital, nessa penitenciária, nesse manicômio, depende muito do grau da situação evolutiva do indivíduo. Então é preciso entender que existem casos de subjugação que é tão forte, mas tão forte, que a pessoa menos esclarecida, ele classifica aquele estado ali, aquele quadro de subjugação, como se fosse uma possessão.
né? Então, ele é... Apesar que nós podemos, sim, até certo nível, até certo grau, de acordo com o processo todo, nós entendemos que é um processo de possessão, mas não significa que essa possessão, o indivíduo, espírito obsessor, toma o lugar daquele outro espírito que ali naquele corpo já se encontrava através do processo reencarnatório, através da concepção. Ensina Kardec, prossegue o artigo, que na obsessão grave, o obsidiado fica envolto, né? E impregnado de fluidos perniciosos que cumpre dispersar pela aplicação de um fluido melhor, ou seja, por processos magnéticos, através de passes, por exemplo. Então, olha só. Prossegue o artigo que na obsessão grave, o obsidiado fica envolto e impregnado de fluidos perniciosos que cumpre dispersar pela aplicação de um fluido melhor, ou seja, por processos magnéticos, através de passes, por exemplo, né? Nem sempre, porém, adverte Kardec, basta esta ação mecânica, cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, destaque do original, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral, quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Se nós buscarmos o livro dos médiuns, né? No livro dos médiuns, no capítulo 23, que fala-se sobre a obsessão, nós percebemos no livro dos médiuns que ali Kardec, ele retira, né, o termo possessão. Ele retira. Ele substitui possessão por subjugação. Por vários motivos. Um deles é pelo fato de que também um deles é que o espírito não pode ser substituído em momento algum do seu corpo físico, uma vez que você adentrou esse corpo através da concepção, nenhum outro espírito te substitui. Quer dizer, nenhum outro espírito que desencarnado pode chegar e retirar você desse corpo e ele vindo assumir o teu corpo. No capítulo 30, olha só para você ver. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec nos esclarece muito bem a respeito dessa questão, que nós já, no esmiuçamento do Livro dos Médiuns, nós já esmiuçamos a respeito dessa questão, não havendo necessidade mais de entrar no mérito dessa questão aqui.
Só que no livro, em A Gênese, Kardec, de fato, ele trata de uma forma diferente. No livro em A Gênese, ele não trata igual no livro dos médiuns. No livro A Gênese, ele trata assim. Kardec chama a obsessão de ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo, enquanto que na possessão, em vez de agir exteriormente, olha só, o espírito atuante se substitui. Isso é impossível. Mas Kardec trata dessa questão lá no livro na Gênese. Isso é para que possamos raciocinar com bom senso, né? Então, a subjugação trata Kardec aqui, que seria uma ação persistente que o mau espírito, né, ele exerce exteriormente, e a possessão interiormente. Mas no livro dos médiuns, no capítulo 23, onde ele trata da obsessão, ele já muda totalmente. Essa versão é totalmente diferente. Então, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Isso é impossível, isso não ocorre. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Você consegue entender que isso encontra-se no livro A Gênese. E no capítulo 23, Kardec ele modifica totalmente esse trecho aqui, porque estudando na íntegra, ele viu que não há possibilidade do espírito, segundo um espírito, vir e substituir o corpo físico, né? Uma vez ali, através da concepção, outro espírito não apossa-se daquele corpo físico. Sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente. Sempre temporária. É impossível, né? Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só pode operar no momento da concepção. Então ele coloca aqui, os destaques são dessa transcrição. Então, se nós buscarmos o livro dos médiuns, capítulo 23, no capítulo 23, livro dos médiuns, muito bem esmiuçado, encontra-se essa questão. Parece difícil, mas não é difícil. É uma questão que precisa ser analisada com bom senso. Mas só o fato do indivíduo pensar que é impossível que outro espírito, né, assuma este corpo físico aqui 100%. Só por aí todos nós conseguimos, de certa forma, entender, compreender um pouquinho melhor. E acrescenta: mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios,
que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habitualmente ministradas em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhes educação moral. Isso aqui é muito relativo. Nós já tratamos desse assunto no livro dos médiuns, quando nós esmiuçamos essa questão no livro dos médiuns. Porque, veja bem, olha só para você ver. Mas ainda não é tudo para assegurar a libertação da vítima. Então, quem é a vítima? No caso aqui, tanto Hermínio Miranda quanto no livro dos médiuns, Kardec entende que a vítima é o obsidiado. Mas até que ponto o obsidiado é a vítima? Até porque o obsessor foi prejudicado. O obsessor foi lesado. Então, quem é o obsidiado? O obsidiado é aquele que está no corpo físico ou é aquele que encontra-se na erraticidade? O obsessor é quem está no corpo físico ou aquele que encontra-se na erraticidade? A vítima, vou repetir, é quem está na erraticidade ou quem está no corpo físico? De certa forma, nós temos que entender que não há vítima. Não há vítima. É óbvio que, de acordo com o nosso nível evolutivo, tanto Kardec quanto Hermínio Miranda, quanto você, vai dizer-se dessa forma: a vítima é o obsidiado, porque ele está sofrendo o ataque do obsessor. Tudo bem, essa é a nossa forma de pensar. Nesse exato momento. Mas se nós pararmos para raciocinar, a vítima, de fato, é quem encontra-se na erraticidade, cobrando do obsidiado o que o obsidiado fez com ele em existências passadas. Então, para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Ora, parece que é meio estranho, né? Vamos para o próximo vídeo? Vamos dar sequência desse assunto no próximo vídeo.